Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe abundantemente a sua vida e que as bênçãos do Deus Eterno continuem repousando sobre você e sobre toda a sua família. Espero ser um canal de bênção para a tua vida. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. O título diz aqui: Deus manda Samuel a repreender Saul. Vamos ver aqui a palavra que eu quero dar com pano de fundo, a palavra-chave, chama-se rejeição. Você já pensou nessa palavra? O filho ser rejeitado pela mãe, né? um parente ser rejeitado pelo outro. A gente sabe que é muito difícil, né? Isso acontecer da mãe rejeitar um filho ou uma filha. Mas acontece, não é correto, mas às vezes acontece. Pessoa por falta de amor ao próximo, por falta de entendimento da palavra de Deus, às vezes acontece isso. Mas ainda que aconteça isso, de uma mãe vir rejeitar um filho, ou um pai rejeitar também um filho ou uma filha, Deus jamais faz isto. Mas é possível Deus chegar a esse ponto de rejeitar alguém? Se você for rejeitado por alguém, você sabe que pode recorrer a Deus. Salmo 27, verso 10. Porquanto, ainda que a minha mãe me desampare, o Senhor me acolherá. Mas quando chega ao ponto de Deus rejeitar uma pessoa, que levou Deus a tomar essa atitude? Deus não muda, ele é imutável. O que levou Deus a agir assim? Partiu da pessoa, não da parte de Deus. Né? Jesus diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O texto em apreço diz assim, 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Você observa que aqui Deus está tratando com a pessoa de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel está vindo de um período de 375 a 425 anos do período dos juízes. E agora o povo solicita a Deus, pede um rei. E a pessoa de Samuel, que foi o último juiz de Israel, a princípio ele não quis aceitar, acatar a ideia do povo quando pediu um rei. Porque o povo olhava para os filisteus, eles tinham um rei. Olhava para os moabitas, eles tinham um rei. As nações na volta, todos eram governados pelo governo humano, a monarquia. Só Israel que era um governo teocrático, um governo divino, período dos juízes. E o povo agora queria que alguém ficasse ali com o rei para sair as guerras, né, para lutar pelo povo. Isso aí o povo já não estava aceitando mais. E agora Deus então, quando Samuel chega com Deus e diz: olha, o povo tem me rejeitado. O Senhor Deus disse a Samuel: ele não tem rejeitado a ti, mas a mim, porque ele não quer mais que eu governe sobre ele. Mas vai lá e unge a quem eu te enviar. E ele ungiu então a pessoa de Saul, que reinou durante 40 anos. Só que nesse período desses 40 anos de reinado, Saul ele foi colocado à prova algumas vezes. Ele rodou no teste nas duas primeiras vezes. Ele rodou no teste. A primeira vez, o primeiro teste que ele roda é o seguinte: é que Deus enviou Samuel para que fosse fazer o sacrifício, era hora do sacrifício. Saul está reunido com todo o povo ali para o sacrifício. E Samuel tardou um pouco. Só que os filisteus começaram a ameaçar invadir a nação, o povo de Israel. E a pessoa de Saul então precipitadamente pegou os utensílios que era de fazer o sacrifício e foi fazer o sacrifício. E a Bíblia Sagrada diz que Deus disse: agora te apresenta a Saul. Porque não era essa a missão de Saul. Saul tinha sido chamado para ser rei de Israel. Ele não foi ser chamado para exercer a função do sacerdote.
Ele confundiu as coisas. Nós temos como servo de Deus saber o nosso lugar e nos colocar na posição que Deus nos colocou, designou para nós. E ele fez algo que não era, ele rodou no primeiro teste. Agora Deus vai fazer mais um teste com a pessoa de Saul. Deus agora se lembrou que há 500 anos atrás os amalequitas haviam feito para o povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, que atravessou ali o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Amaleque reuniu seu povo e veio para lutar contra Israel. O povo está recém saindo do jugo egípcio e agora os amalequitas armados até os dentes vêm contra Israel. E agora Deus, puxando pelo memorial dele, depara-se ali. E aí agora é hora de acertar. Eu vou testar a obediência de Saul. Tu vai lá nos amalequitas, mas a ordem divina era para destruir todos. Destruir da criança ao ancião, do servente, ou seja, do escravo até o rei dos amalequitas. Essa era a ordem de Deus, era destruir tudo. Os animais não era para trazer nenhuma ovelha, nada, era para destruir tudo ao fio da espada. Essa era a ordem de Deus para a pessoa de Saul. Só que Saul, quando chegou lá, ele olhou para Agag, possivelmente Agag deve ter oferecido para ele algum valor. A Bíblia não fala isso, mas dá a entender que ele poupou a pessoa de Agag, que era o rei lá dos amalequitas. E por que ele poupou? Existia algo por trás. Ele sabe muito ouro, muita riqueza. Ele poupa e vem. E Deus agora, sabendo o que estava acontecendo, mandou a pessoa de Samuel se encontrar com Saul e entregar essa dura mensagem para Saul. O Senhor aqui se trata de uma rejeição. Já era a segunda vez que a pessoa de Saul desobedecia a ordem do Senhor. É muito importante obedecer a Deus. Não basta apenas conhecer a Bíblia, conhecer os mandamentos do Senhor. Mas o mais importante é obedecer os ensinos do Senhor. Deus tem a sua carta magna, que é a palavra de Deus. Ocasionalmente hoje é dia da Bíblia, do segundo domingo do mês de dezembro. Se comemora no nosso país o dia da Bíblia. Então a gente vê que a pessoa de Saul foi rejeitado. Não é que Deus fosse uma pessoa má. É que ele, a pessoa de Saul, quem havia virado as costas para Deus, né? Então você não pode virar as costas para Deus. Você tem que reconhecer quando erra, se voltar para Deus, porque Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Tá? Então a gente observa aqui, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça, em que obedecer a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor que a gordura de carneiro. Ele chega, quando Samuel chega lá, e aí tu destrui totalmente os amalequitas. Sim, destrui totalmente. Mas que balido é esse de ovelhas que ouço? E que mugido de vacas é o que chega aos meus ouvidos. Ah, eu poupei Agag, eu poupei também alguns dos animais. Não era para fazer isso. A ordem de Deus era para destruir totalmente. Chegou o momento do acerto de Deus com os amalequitas. Deus havia dado 500 anos para os amalequitas se retratarem com Deus, se voltarem para Deus, e eles não fizeram isso. Agora chegou a hora de Deus bater o martelo contra os amalequitas e usa justamente a pessoa de Saul. Só que Saul, em vez de obedecer à voz do Senhor, ele pensou no seu eu, pensou em si mesmo. E agora Deus pega ele e rejeita ele, diz que já tinha alguém. Mas essa rejeição aqui da pessoa de Deus em relação a Saul é para que não reine, não quer dizer a salvação. A salvação de Saul não estava em jogo, apenas o reinado de Saul estava em jogo. Só que Saul já estava aqui, pelo que entendemos o texto, já estava totalmente desviado. A pessoa que não obedece à palavra de Deus é uma pessoa desviada. Ele pode até estar na igreja participando da ceia, fazendo tudo ali como deve ser feito na frente dos irmãos, mas se ele não obedece à palavra de Deus, ele é um desviado. Certo? Era a situação de Saul, no meu entender, era uma pessoa desviada, porque não obedecia à voz de Deus. Né? E a gente observa aqui que o reino que foi dado a outra, a rejeição no quesito de rei. Né? A gente observa aqui no versículo de número 23, assim, porque rebelião com pecado de feitiçaria
e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitasses a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Você observa? Isso aqui não quer dizer que um pastor está errado ali, e Deus tira ele do cargo de pastor ali, né? Tirou ele do cargo, mas a salvação dele, se ele permanecer fiel a Cristo, ele será salvo. Só que aqui, o que aconteceu com Saul, você vê que Saul era uma pessoa tão desviada que daqui ele se rebelou totalmente e tirou a sua própria vida. Não tirou a própria vida. Sem quer direito de perdão ele vai ter. Porque quem tira a sua própria vida cai naquele mandamento: não matarás. E a pessoa que tira a sua própria vida, não tem como ele ter perdão. Porque ela diz como os homens estão ordenados uma só vez, e depois da morte vem o juízo. Hebreus 9, 27. Então entendemos que a pessoa que tira a sua própria vida não tem chance nem aqui nem no porvir. Você tira a vida de um seu semelhante, que também a Bíblia condena, você pode ir preso, pagar dinheiro na sociedade, você pode se humilhar, Deus perdoa os seus pecados, pode mudar a sua vida, a sua sorte, o curso da sua natureza, a pessoa que tira a vida de alguém. A Bíblia condena, mas essa pessoa não tem a chance. Mas o que tira a sua própria vida, como os homens estão ordenados a morrer uma vez, depois segue o juízo. Então o que aconteceu aqui? Você observa mais adiante que Saul tira a própria vida. Então disse aqui Saul, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor. Ou seja, ele reconheceu, mas reconheceu depois. Só que ele reconhece aqui, você vai ver que mais adiante ele volta novamente a transgredir os mandamentos do Senhor. Aqui a gente vê, pelo dar a entender, ele tem apenas o remorso. Não teve arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, a pessoa abandona e deixa. Visto que quem cobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Então não basta apenas você se arrepender, mas tem que abandonar as práticas que a Bíblia condena. Então disse assim: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor. Olha, para matar todo mundo, ele tinha que fazer isso, né? Diz aqui o versículo 25: agora, pois, rogo, perdoa meu pecado e volte comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já o Senhor também te rejeitou para que não seja rei sobre Israel. Você observa que a rejeição aqui é no quesito de rei, tá? Não tem nada a ver com a salvação que ele vem perder depois quando tira a sua própria vida. E versículo 27, virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou na borba da capa e o rasgou. Ou seja, Saul, ele se agarrou na capa da pessoa de Samuel e rasgou, né? Então disse Samuel: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao seu próximo que é melhor que tu. Você vê aqui que ele pega no manto de pessoa de Samuel, Saul pegou e rasgou o manto. Isso assim como tu tem rasgado o manto, o Senhor rasgou o teu reino e deu a alguém. Ou seja, Deus já estava transferindo oficialmente o reino à pessoa de Davi, que vem reinar alguns anos depois. A gente vê aqui, ele rodou no teste a desobediência, a rebelião. Nós temos no abecedário brasileiro mais de 20 letras. O abecedário de Deus é composto apenas de 4 letras: O, B, D e C. Você tem feito isso, tem obedecido os mandamentos do Senhor, tem obedecido os estatutos de Deus, tem andado de conformidade com a sua palavra. Então no versículo 29 diz assim: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrependa, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então, o que aconteceu com a pessoa de Saul foi rejeitado porque ele havia rejeitado os mandamentos do Senhor. Isso aqui envolve a humanidade nos dias atuais, né? Nós estamos pregando o evangelho, falando de salvação para as pessoas. As pessoas estão vivendo uma vida como vivem em Sodoma e Gomorra, ao seu bel prazer, aos prazeres efêmeros desta vida. Não se preocupa com a eternidade. Para ter uma eternidade feliz, você tem que aceitar a Cristo como Senhor pessoal de sua vida. Aceitá-lo como Senhor, obedecer e guardar os seus mandamentos. Deus tem um plano de salvação na sua vida, meu amigo, minha amiga que me acompanha nesse canal. Que esta mensagem traga uma reflexão na sua vida, para que você não venha ser rejeitado pelo Senhor naquele dia tão difícil. Jesus dirá aos que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que Deus está preparado desde a fundação do mundo.
ao invés de ouvir essa palavra, você dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos. Então, que você possa receber esse primeiro vinde, né? Bendito de meu Pai. Mas para isso você precisa rejeitar o pecado, rejeitar os prazeres efêmeros desta vida. Foi o que Saul não conseguiu fazer. Rejeitar o erro, rejeitar as suas próprias concupiscências da vida. Que Deus e Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem. Deus te ama, não desistiu de você e jamais desistirá. Deus nunca vai desistir de mim e de você. Mas não podemos nos esquecer dos mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.